Contador do que vejo, ando e caminho, de histórias que as conto porque me emocionam. A pele da água tem vanguarda, tradição, rostos, sons e cores, e memórias, muitas. A exposição interroga-nos sobre essa escassez da água que nasce mas não se guarda, apenas no caldeiro de zinco. Chapa, amaciada na bigorna, também ela capaz de nos trazer futuro, de fazer ver tempos acelerados que reclamam interruptores e pausas, silêncios, a vontade de moldar as vontades às possibilidades, esse som seco, pancadas leves dadas com um pequeno martelo no zinco e depois vem a solda e a instrumentação. A bigorna, o martelo, o maço, a tesoura, o compasso e essas coisas todas que eu até para aí tenho. Isso sim, eu esmerilo, mas ajuda muito, não é? Pelo menos até para aguçar a tesoura. São os corredores, aquilo que usavam antigamente nas mercearias, para tirar o arroz, daquelas arcas que eles tinham com uma tampa, com várias divisões, que tinham o arroz, tinham o feijão, tinham os xíxaros e essas coisas todas. É ali mesmo, ao cimo da Travessa das Cadinhas da Sé, numa loja que são duas, a Oficina do Mestre e o Mostruário. António Carvalho é o último latoeiro de Viseu e, quem sabe, um dos poucos que restam no país. A telefonia toca, os pássaros se orreiam e a chapa de zinco dobra-se à vontade da arte. António Carvalho não tem escola, aprendeu aqui e ali. Há quantos anos eu trabalho na minha arte? Pronto. Desde que saí da escola, portanto, que tinha aí, para aí os meus 10 anos. E estou aqui há 65, mas não vim logo para aqui, claro. Fui primeiro para uma casa que faziam lá umas coisas para um padrinho meu de Crisma, que tinha um estabelecimento ali na Rua do Comércio, para ele lá vender umas botijas para água quente. Agora já vem tudo feito de fora, e então eu não quis mais, procurei outras casas para começar a desenvolver mais. Estive em várias casas, onde estive na última, quando vim para aqui há uns anos seguidos. Pronto, disto que estou a fazer e que tenho aí feito. Não aprendi lá nada destas coisas porque não fazia nada destas coisas. É um mestre de arte antiga em candeeiros, lanternas, almotolias, cantarinhas. Começou por cima, pelos telhados da vida. Trabalhei em caleiras, para os telhados, que dava mais dinheiro do que fazer as cantarinhas. Tenho 2 filhos, formaram-se, mas não foi a fazer pingos, nem a fazer nada. As caleiras davam um trabalho, via-se dinheiro, vinha muito dinheiro junto, algum dinheiro junto, não era muito, a gente nunca é muito, não é? E acontece que depois o que eu arranjei foi que tive que parar, porque tinha 45 anos, mais ou menos, comecei a ter aqui um problema numa perna, que agora estou outra vez ameaçado, e tive que fazer uma prótese na anca. Aqui ainda não faziam, tive que ir fazer ao hospital ao Corri Cabral, a Lisboa. Pronto, e depois isto, continuei com as escaleiras na mesma, depois de me recuperar. O trabalho das escaleiras é um bocado difícil porque é preciso andar nos telhados, é preciso subir andaimes, é preciso tirar medidas, é preciso muitas escaleiras que têm que ser soldadas lá no lugar, que são interiores. As últimas que fiz até foi no Governo Civil aqui. Mas depois tive que me parar outra vez, que isto é uma peça que tem de ser substituída. Quando me tornou outra vez a doer, fui procurar um médico que me parou, ele internaram-me no Hospital de São José, mas não tiraram a peça, foi o mal que fizeram. E então acontece que eu continuei sempre com o meu trabalho mais aliviado, mais os meus filhos. Eu tinha uma carrinha, uma Peugeot
para carregar as escaleiras para levar aos clientes, eles aconselharam-me a vendê-la para desistir das escaleiras, pronto. E então, menos um barulho. E então, a partir daí, dediquei-me a estas coisinhas assim de artesanato, que não é uma coisa que é para estar entretido. Isto não tem mais valor para eu para não abandonar a arte. É mais. Entremos na loja, a outra parte do ateliê do mestre. De comprarem interessam-se. Há muitas coisas aí que não encontram, mesmo sou o único latoeiro cá de Viseu, aqui em Viseu não encontram nada de lanternas como eram antigamente e essas coisas todas. É certo que isto dá um bocado de trabalho e às vezes fica um bocadinho desgostoso é quando as pessoas me dizem que é caro. Pronto, e eu, é claro, tenho todo o direito de dizer o que querem, ou que me tratem mal, é uma palavra que, pronto, é caro. Não reconhecer o trabalho do artista. Sim, sim. Pois, é isso que me desagrada muitas das vezes, mas pronto, temos de estar sujeitos a estas coisas que os clientes, por vezes, ainda ontem... ou anteontem veio aí uma senhora que queria que lhe fizesse uma torradeira quadrada. E eu disse, minha senhora, eu tenho aqui torradeiras que faço, tenho ali uns forninhos que não vêm em lado nenhum, e tenho ali umas torradeiras redondas que não sou eu que as faço. E a senhora, a resposta que me deu, pois é, não quero trabalhar. Pronto. E eu disse-lhe só assim, minha senhora, eu se não quisesse trabalhar não estava aqui a fazer isto. Já ela queria que lhe fizesse a torradeira. Há certas coisas que eu, hoje, para fazer... por exemplo, eu tenho ali, não sei se conhece aquela parte, se quiser lá ir ver, já lá vamos, tenho ali lanternas que foram feitas por mim. Mas muitos clientes trouxeram as fotografias. Eu fotografia por fotografia não vou lá. Eu preciso tirar ali medidas à escala e essas coisas todas. Eu tenho a 4ª classe e a 3ª e já a tirei nos adultos, porque era malandro, fugia da escola. Mais atrás fica a Galeria Venha a Nós a Boa Morte. Sandra Oliveira é curadora da exposição A Pele da Água e foi dela a ideia de juntar Pedro Tudela, artista plástico, ao mestre latoeiro. Com alguma timidez, António Carvalho não disse que não. Pedro Tudela, eu já não me lembrava dele. A dona Sandra disse-me até que ele que me conhecia, que até conhece, tenho um filho mais velho que está aqui, tenho outro em Lisboa. Como estávamos a falar, ela vem aí e falou-me no Soto dela, que ele que em tempos que vendeu discos aqui na Rua Direita, eu não me lembro nada disso. Ele disse que me conhece, até conhece os meus filhos, eu não sei. Mas eu não me lembro dele, até me disse que comprou aí uma flor, que deve ser daquelas que estão ali, que ele disse que está lá muito bem, que eu fiz aqui há tempos umas para o Alentejo, para um cliente. E então, pronto, eu dou-me bem com estas coisas assim. Deixamos a Rua da Boa Morte, que aqui é futuro, 2 gerações de artistas juntos num curioso diálogo. Isto é uma coisa enfim, que reúne pelo menos 2 coisas que para mim são muito importantes. Eu sou de cá, de Viseu, sim, e há uma memória que eu tenho, tanto os baldes, eu trabalho na altura Folha de Flandres, enfim, agora trabalho mais só com chapas. Com chapas em casa, tudo bem. Pronto. E outra coisa que também é muito, muito, muito importante para mim e que ficou já de tempos idos, é os Zé Espreiras das Cavalhadas e tudo mais. Pronto. E como é que se reúne tudo isto? Isto são pretextos que reúnem esses exercícios de memória, e há aqui uma coisa que me parece interessante, que é talvez alguma instabilidade na sustentação de poder continuar todo este tipo de trabalho. Não é? Porque há coisas que se fazem réplicas e coisas de modo industrial. Agora, o fazer à mão... Pois. E o tocar e o mexer, esse lado físico da construção, para mim é muito importante. E eu acho que há alguma instabilidade que é olhar meu, mas isso é discutível, como é óbvio,
tem algo a ver com a instabilidade da água na natureza, porque a água na natureza ela tem sempre alguma flutuação. E outra coisa que tem uma capacidade absolutamente notável, que é reflete o que está para o lado oposto. E ao mesmo tempo é transparente no que respeita ao que fica por baixo. E nós encontramos-nos mais ou menos a esse nível, com esta linha que eu tracei aqui neste espaço, com os seus trabalhos, com um som que foi, numa primeira fase, trabalhado com os Zé Pereiras, e depois é trabalhado deste modo, não é um som com muito corpo, tal como acontece originalmente e naturalmente com os bombos, porque é uma coisa que está associada a uma espécie de uma estrutura que essa instabilidade é pouco... ou seja, não é agradável, de algum modo, o que se passa com ausências de água, essas várias instabilidades de coisas que tendencialmente podem desaparecer e tudo mais. E por isso eu agradeço-lhe. Não tem nada que agradecer. E eu já tinha ido ali várias vezes e até já estive consigo. Não se lembra com certeza de mim. Eu agora estou a fazer umas cantarinhas, aquilo não vale nada. Aquilo não vale tudo, vale tudo. Eu sei. Sabe, olha, o que vai dizer vale isso. Dá-me muito trabalho a fazer. E muito gozo. Mas dá-me vontade de fazer porque é uma coisa que ninguém faz e eu ainda vou fazendo com os meus 89 anos. Muito bem, muito bem. E que continuo a fazer. Continuo, enquanto Deus quiser. Eu agora demorei um bocado, porque a esta hora eu já estava ali, até porque eu recebi um telefonema de uma senhora do Porto que queria ver a loja e ver se comprava umas coisas e que deixava ali um boneco, que eu disse para a senhora do lado de atender, e que deixava ali um boneco, e eu disse, deixe ficar, e o número de telefone, mas sem compromisso, posso não fazer. Eu desde que possa, faço. Não posso, faço. Pois. Mas eu para ali venho todos os dias, enquanto e faz muito bem. Enquanto já nos encontramos lá, até sem nenhum tipo de motivo ou interesse. Pronto. Aqui há um interesse comum, espero. Mas eu, quando fui falar com o Sr. Carvalho para fazer este trabalho, e quando lhe disse que eram 10 baldes, Sim. ele disse, não faço, eu estou faço. com a minha saúde, não sei o quê, Pois. Mas depois vim-lhe cá dizer que não sim. faço. Passado uma hora, disse, Sandra, eu faço para si, porque eu Claro. não sei o quê. Muito bem, ainda bem que tu foste intermediária. Ainda bem, está a ver? E depois há aqui coisas, aparentemente parece que não têm grande significado, mas são coisas que são relativamente subtis. Esta folha é um papel de arroz, ok? Sim. E remete para a ideia que há ali uma membrana, enfim, que de um modo natural se assemelha ao tipo de construção que é utilizado para fazer os bombos, portanto, o instrumento. Não é para tocar, ou seja, tocar ou para extrair som dele, não é? Mas em termos visuais e de construção, lá está, o papel de arroz é um papel frágil e é um papel ainda um bocadinho natural, apesar de tudo, que há papéis com ácidos e tudo mais que são muito pouco naturais. E a maneira como se relacionam ali, é óbvio, a água, não é? Com uma boia que indica o nível e há aquela coisa que eu dizia há pouco, a instabilidade ali parece que, apesar de tudo, a coisa se revela de outro modo. Mas move-se com temperaturas e tudo mais, não é visível a olho nu, não é? É uma coisa muito mais expandida, não é? E então, há aqui esta estrutura que comporta os seus baldes todos, não é? E meus neste momento. Ainda por cima aquela situação do nível em que o balde tem outro tipo de perspectiva. O nível desta linha é como se estivesse mais ou menos à nossa altura, dos olhos. Nós estamos para baixo do nível, mas temos a percepção para cima. E o balde tem uma outra perspectiva que normalmente é aérea, não é? E é contra a natura, não é utilizado assim. E assim torna-se numa outra perspectiva, da perspectiva onde nos encontramos. A contemporaneidade misturada com o tradicional é uma coisa que eu acho que é absolutamente sublime. Para mim, é muito importante. Estou a gostar muito de o ouvir. Sandra Oliveira não esconde o fascínio entre a junção do contemporâneo e a arte antiga e, com ela, a reflexão que é preciso fazer. Fazer a combinação entre a questão tradicional e da arte tradicional e a arte popular com a arte erudita em espaço público, foi com enorme gosto que eu ouvi o Pedro dizer que queria invocar as suas memórias de infância,
onde fixou muito bem esta forma de fazer em folha Flandres e o som também do martelo e das bigornas, e com José Pereira. Portanto, para mim foi um gosto, porque eu acho que é importante dar a liberdade criativa aos artistas de poderem perceber a cidade e o que é que lhes ecoa no corpo de trabalho deles, a cidade. E neste caso, o Pedro, foram estas duas profissões ou gostos, e de facto o facto de elas estarem a aparecer, tudo o que se está a extinguir, não só da questão tradicional, mas também a água e a forma de vida, deve-nos fazer pensar, e além de pensar, tornar-nos mais sensíveis a esta perpetuação daquilo que é a condição humana, do saber fazer. E o saber fazer tanto na música como nas artes tradicionais, para mim é fundamental. E o que me apraz principalmente neste trabalho é um vínculo sobre um pensamento e sobre o conceito de quebrar barreiras de coisas que eu acho estruturantes na cultura portuguesa, que é: não há alta cultura e baixa cultura, não há arte para elites ou arte popular. Há arte e há pessoas com várias sensibilidades diversas que se podem cruzar ou não. E neste caso foi uma felicidade enorme, pessoal e profissional, que o Pedro Tudela tenha escolhido estas duas formas de arte centenária, aqui pelo menos em Viseu, sendo que o Sr. Carvalho tem 89 anos, espero que esteja aqui muitos anos para o chatear mais ele a mim, porque nós somos vizinhos, que se perpetue e que nós possamos ter dado uma gota neste oceano necessário de vontade que esta saber fazer se perpetue. Pedro Tudela, nascido em Viseu, regressa pela primeira vez à cidade de onde saiu para estudar, para uma residência artística marcada pelas variações do ritmo. É disso que se faz a Pele da Água, que corre por entre os caldeiros do velho atoeiro. Parte da pele do tambor, ou seja, ele faz parte de uma sessão que eu tive com os José Pereiras. Faz parte, ou seja, a matriz, o original é feito nesse espaço. E eu constatei, no sítio onde fez essas gravações, uma reverberação e uma responsabilidade muito grande do espaço em relação à percepção. Ou seja, havia ali uma espécie de multiplicação do próprio som, para além do som direto, não é? Que se olha e se percebe associado à ação, à performance, não é? Eu tinha consciência que eu queria usar o som numa estrutura, como se estivesse num objeto que é muito neutro, que é transversal, etc. E ele está associado ao objeto, naturalmente propaga-se também pelo espaço, é natural do som, e o som não poderia ter esse corpo. Tem uma estrutura e tem a matriz e tem o ritmo, a cadência. Eu fiz aqui uma pequenina pausa em relação ao ritmo, porque na verdade não é utilizado o ritmo convencional, porque os próprios Zé Pereiras têm várias variações do ritmo convencional, e é aquele que eu me lembro desde miúdo. E eu fiz um novo ritmo a partir de todos os outros ritmos, ou seja, há aqui coisas que de repente, de um modo consciente e propositadamente, se tornam mais atmosféricas. E há alturas em que essa cadência torna-se mais presente no que respeita ao recorte, e faz uma espécie de drone, porque a repetição, neste caso, a mim interessa-me que ela se misture e que não seja uma repetição de um pulsar tão próximo do que é o original. Neste caso específico. Mas eu vou querer trabalhar também de outra maneira, porque, lá está, é importante que o ritmo, muitas vezes, neste caso específico, se torne em malha atmosférica, para que não fique uma ilustração pura e dura do que é a apropriação dos objetos. Os objetos sofrem alteração com novas apropriações, com novas conjugações, com novas relações,
por vezes permanece o seu preconceito, ele está lá, efetivamente, mas o som é de tal maneira elástico e plástico, e a plasticidade do som a mim interessa-me associando depois a um objeto de instalação, enfim, porque é uma coisa que é volumétrica, discute com o espaço é o próprio suporte do trabalho, diga-se. É inegável, quer dizer, temos diferentes perspectivas de um mesmo lugar, não é? E essas leituras depois podem ser absolutamente múltiplas, as proximidades, afastamentos, etc. Com o som acontece isso, porque há sons que são localizados, mas apesar de visualmente se perceber, há ali qualquer coisa que remete para o som, é um speaker, portanto, ele difunde o som. Mas neste caso ele também se relaciona com tudo que é formas que são exploradas. Estes contentores que normalmente conseguem armazenar. E os bombos também não são contentores, mas têm uma forma que é muito próxima. Caixa fechada. Exatamente. E o que é curioso é que depois o som é emitido para fora, não é? Quer dizer, há bombos, obviamente, que são abertos nos lados. Mas neste caso específico, ele é um contentor hermético, vamos lhe chamar. Mas, na verdade, depois emana para fora. E isso também me interessa, naturalmente, transportar para este trabalho. Já vamos tirar a pele à água. Não Sim. deixei de escutar com interesse intrometido essa memória, porque eu adoro o som do bombo, essa memória que vem de infância, parece aquele som sempre conhecido, pum, 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 pum. Porquê ligar essas memórias com o latoeiro, que está quase ofício em fins de... Está praticamente em extinção. Pronto, isso tanto, enfim, num caso, eu não digo que num caso como no outro há esse perigo, ou estará muito mais com o latoeiro, com certeza, até porque a produção de objetos que são compatíveis é muito mais rápida, não é? Quer dizer, no que respeita à percussão e ao grupo de Zé Espreeiros, a coisa, enfim, pode ter, de facto, outros moldes e ter, felizmente, espero eu, consequências. Mas essa memória, para mim, não é um pretexto, não serve-me para refletir algo que une todas essas coisas. E por isso é que eu lhe chamei a pele da água, não é? Por causa de qualquer coisa que, para já, é óbvio que nós precisamos dela e faz parte do nosso corpo e faz parte do que nós somos, e sem ela não existe. E esse lugar mágico de alguma instabilidade, como eu dizia há pouco, que a água se revela, por um lado, na natureza, no estado normal, não é? Ou porque corre, ou porque é ondulado. Se nós fizermos uma fotografia do mar, não é? Só o mar, do espelho d'água do mar, com uma milésima de segundo, se conseguirmos que seja imediatamente a seguir do mesmo ponto de vista, do mesmo enquadramento, quando se faz a sobreposição não é igual, porque é um movimento. E é esse movimento que é a vida, não é? Que é instável. E estas situações de memória fazem parte da vida, quer dizer, vão se acumulando, vão armazenando e para poder fazer esse complemento, o que nós somos, etc. O pretexto é o espelho d'água porque reúne também um pretexto que é muito mais abrangente e mais aberto, mas inclui também essas situações, não é? Quer dizer, tanto do Zé Espreeiras como do latoeiro. E o latoeiro, naturalmente, faz parte de uma memória... E neste caso específico são baldes, os tais contentores, caldeiro, que é um termo que eu já não me lembrava, confesso, lá está, não sendo absolutamente claro, como se fosse uma espécie de retrato, aqui está, ou uma espécie de catálogo das situações, todas essas situações ou todas essas questões estão implícitas para o impulso de depois produzir obviamente coisas que são diferentes e que contêm o que é tradicional, ou que aproveita, ou que recontextualiza, ou que remete, ou que elege. De novo a reflexão, as memórias, o que vai, o que fica, o que dança junto na imaginação de Pedro Tudela. É muito curioso porque há coisas que são inevitáveis, que são esses tais exercícios de referência de memória que são inegáveis, não é? Quer dizer, depois as coisas começam-se a relacionar, passa, corre, percorre, procura, e essas associações e essas memórias saltam imediatamente. Mas é uma vinda já com mais vida, e com mais tempo, e com mais sítios, e com mais locais,
E perceber também que a cidade vai evoluindo, não é? E para bem, ainda bem. Mas, apesar de tudo, eu consigo, na busca, encontrar algum respeito, o que para mim é muito interessante poder perceber para depois poder trabalhar a partir daí, não é? E eu, quando digo respeito, agora estou-me a referir precisamente a estas descobertas que ainda existem de qualquer coisa que faz parte de um tempo, para mim já foi passado, mas que ainda existe, e para novas pessoas, para novos ouvidos, e para novos usos e para novas aventuras, sei lá, enfim. E a busca, a incessante busca que nos leva a meditar? Eu não sei, e não posso estar a pensar pelas pessoas que estão cá e se acionam ou não esse interruptor. Agora, que eu senti e que felizmente, tendencialmente também o tenho em zonas ou em sítios onde a velocidade é de facto muito mais alucinada, sim, eu senti. E portanto, se há esse eco, sem me esforçar, é porque talvez exista esse interruptor e que as pessoas ainda o têm para poder ligar e desligar. Porque às vezes há coisas que também não são interruptores, mas são sensores, e as pessoas não dão conta que estão a acionar ou que estão a ativar. A tradição que fica, ofício que talvez se perca. A Pele d'Água é exposição sobre a escassez e junta o caldeiro do latoeiro aos bombos de Vilmoinhos. Os Zé Pereiras das Cavalhadas com essa outra pele mais dura e também caixa. A exposição fica até abril para nos fazer refletir na resistência e na insistência. A luz capaz de iluminar, o martelo capaz de endireitar e o caldeiro capaz de nos transportar a essa realidade física. Coisas do mundo, dizem os artistas, com a percepção de que a arte é capaz de nos inquietar, interrogar, desafiar. A instabilidade, é disso que se trata. Uma partitura de vontades que haverá de sair porta fora da galeria Venha a Nós a Boa Morte. O artista, o latoeiro e 40 percussionistas. E talvez o rugido dos tambores nos faça pensar no frágil murmúrio da água que ainda corre e que teimamos em deixar ir.